Apresento a vocês então o Dr. Márvio, que vai falar para vocês então, promover uma palestra acerca de empreendedorismo. Ele vai fazer a sua autoapresentação. E adianto a vocês que tem muita novidade dentro da Uniavan sobre esse assunto, tá? Odontologia empresarial, odontologia hospitalar são dois focos para o próximo ano, então nos aguardem em 2020. Professor, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, primeiramente, antes de eu me apresentar, eu gosto de conhecer com quem eu estou falando. Eu gosto de conhecer a turma. E eu sei que tem uma turma bem heterogênea aqui, né? Pessoas de diversas fases. Quem que está se formando, nona ou 10ª fase, por favor, levanta a mão. Legal, a maioria. Quem que está quase se formando, assim, 8ª fase? E para baixo? De 8ª para baixo. Tá ok. Alguém tem clínica já? Alguém já trabalha? Pode levantar alto ali para eu ver. Levanta a mão quem tem clínica. Quem tem clínica, é importante saber isso. Já tem clínica, já? Então o pessoal que já tem clínica, já... Tem gente tímida aí no meio, professor. Já botou o pé um pouco no chão, né? Já sabe como é que é o mercado. Bom, eu sei que o pessoal aqui que está se formando, principalmente, porque eu já tive a idade de vocês e já tive nessa fase. O pessoal tem um pouco de ansiedade, né? Um pouco não, bastante. Em relação ao que espera pra gente, né? No mercado de trabalho. O que a gente vai fazer, o que eu vou trabalhar, né? Se eu vou montar clínica, se eu vou trabalhar para os outros. É normal, bastante normal sentir isso. Então, eu vou falar aqui um pouco para vocês hoje sobre, primeiro, assim, uma coisa que não fizeram comigo, assim, quando eu estava na faculdade. Nunca tivemos esse tipo de papo. E se tivesse tido esse tipo de papo, com certeza teria clareado a minha mente. Teria clareado, porque a gente acaba, né? Eu me formei na Federal e ali é exclusivamente técnico. Aqui eu sei que vocês têm até uma abordagem de odontologia digital, o que coloca vocês muito na frente de outros dentistas, tá? Então, se alguém tivesse tido esse tipo de papo comigo, ia ter ajudado bastante. Mas então vamos aproveitar essa oportunidade. Antes de tirar esse negócio aqui que apareceu. Antes de eu começar o assunto propriamente dito, eu vou dizer quem eu sou, né? Vocês têm que saber quem eu sou antes de acreditarem no que eu vou falar. Meu nome é Márvio Charles, eu sou dentista, formado em 2000, bastante tempo. Eu tenho especialização em dentística, tenho pós-graduação em Império, tenho pós-graduação, especialização em gestão de empresas pela Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de negócio do mundo lá em Belo Horizonte. Eu vou rapidamente contar como é que eu cheguei lá. E eu, quando eu me formei, eu não estava muito certo. Eu tinha 22 anos quando me formei, então eu não estava muito certo se era odontologia mesmo que eu queria. Eu confesso que eu não sentia no coração que eu amava odontologia. Eu nem vou fazer essa pergunta aqui, porque como eu já passei por essa... Se puder deixar essa ligada, não, quer dizer, mais a do fundo. Isso, tá bom. Quer que desligue? É assim. É porque eu sei que o som não vem. Então eu já dormi bastante ontem. Então, eu sei que é assim, eu não vou perguntar aqui quem está certo da profissão, porque eu sei que é algo constrangedor de pegar assim no meio de 64 pessoas, que deve ter aqui, a lotação máxima, pegar e falar, eu não estou muito certo, ninguém vai fazer isso. Mas que toque no coração de alguém que esteja se sentindo assim, que não esteja muito certo.
Porque, para falar a verdade, pela experiência que eu tive, das pessoas que eu conheci como dentista, a maioria não tem odontologia no coração. São poucos que eu conheci assim, que realmente são dentistas, seriam dentistas sob qualquer circunstância. Tá? Principalmente porque a gente faz essa escolha muito novo. Mas, para quem está na dúvida, o que eu vou fazer hoje aqui é abrir um pouco a visão de vocês sobre possibilidades que tem, até não precisando sentar no mocho, ficando à vontade, se quer ou não. Tá? Mas, bom, eu trabalhei clinicamente, trabalhei por porcentagem, tive consultório, já tive fases que eu estava trabalhando em 4 clínicas ao mesmo tempo, e eu trabalhei até 2007, assim. E nunca tinha tocado no meu coração, eu realmente não me identificava, cada vez ficava mais claro para mim que eu não me identificava com a parte clínica. Olha só que interessante, né? Agora eu estou no meio de 64 pessoas admitindo isso, falando, né? Eu me toquei disso agora. Então, em 2007 me surgiu uma outra oportunidade fora da odontologia, na área de turismo de estrangeiros. Foi uma oportunidade muito interessante. E eu comecei a trabalhar com isso e comecei a ganhar mais do que no odonto, aí eu larguei o odonto e fiquei trabalhando com isso. Só que isso, como eu tive contato com muito estrangeiro, isso abriu minha visão para o mundo dos negócios. E depois eu acabei me interessando pelo mundo dos negócios e quis buscar uma formação. Foi aí que eu fui para Belo Horizonte fazer a minha especialização. Lá eu trabalhei diversas coisas, inclusive de dentista. E quando eu voltei depois, voltei para Florianópolis, eu queria empreender, eu queria montar um negócio. E aí eu pensei, bom, eu não tenho odontologia no coração, mas qual é o negócio que eu mais conheço? Qual é o negócio que eu tenho mais experiência? É a odontologia, eu já tinha trabalhado, eu conhecia o paciente, eu conhecia a logística de atendimento, eu conhecia o que um dentista sentia, eu sabia trabalhar, eu podia coordenar uma equipe. E aí resolvi montar. Montei meu negócio como clínica. Nesse modelo de negócio eu não atendi, eu fiz só gestão, fiz exclusivamente empresário. Só que eu fiz a coisa toda certa. Que eu vou passar aqui para vocês um passo a passo mais geral, né? Porque não dá para falar em uma hora como é que se constrói, como é que se faz 6 dígitos mensais de faturamento. Mas depois de um tempo a coisa funcionou, aí eu consegui montar outra clínica, tal. E aí esse ano surgiu uma oportunidade de vender a minha parte das clínicas. Mas vai perguntar, pô, por que vendeu? Tu já estava dando certo, então por que está vendendo, está falando que, estimulando a fazer? Porque na minha mente empreendedora, e aí alguém que tem a mente empreendedora pode se identificar com isso, eu nunca tinha olhado a minha clínica como o meu trabalho eterno para o resto da vida. Eu olhava a minha clínica como um ativo. Era algo que eu tinha investido, que à medida que eu botava trabalho, ele ia valendo mais, e se me surgisse a oportunidade de vender mais caro do que eu investi, eu venderia e partiria para outra. E foi exatamente o que eu fiz. Consegui vender por 5 vezes mais do que eu tinha investido. Fora o que eu já tinha ganhado tudo com a clínica. Então isso me permitiu abrir a cabeça. Hoje eu trabalho com investimentos, bolsa de valores, essas coisas. E estou dando aula, lançando curso. Sou professor, coordenador do curso de odontologia empresarial da Escola CEOI, prêmio em Florianópolis, em Blumenau também. Porque realmente tem essa necessidade. Tá? O dentista ele fica perdido no mercado de trabalho quando ele entra. Porque eles têm uma formação exclusivamente técnica. Tá? Bom, vamos tocar aqui. Vou dar um papo bem reto para vocês. Vamos lá. Desculpe esse probleminha técnico. Vamos lá. Quando vocês se formando,
vocês vão ter basicamente 3 opções, tá? De forma bem geral. Ou vocês vão para a carreira docente, que é fazer mestrado, doutorado, trabalhar com pesquisa, ser professor de universidade, esse caminho. Normalmente, eu indico fortemente esse caminho para quem tem odontologia no coração. E se você tem dúvida que tem odontologia no coração, então você não tem odontologia no coração. Porque quando você tem odontologia no coração, você não tem dúvida nenhuma. Tá? Então, porque esse caminho você vai ver certos aspectos da odontologia de forma muito precisa, muito aprofundada. Tá? E exige muito esforço. Então, realmente tem que gostar do que está fazendo. Uma segunda opção que vocês vão ter é a carreira pública. Fazer concurso público e ter um cargo público qualquer. Vocês vão até agora ter uma mesa redonda sobre carreira militar. É uma dessas opções. Tá? Vai ser o bacana é que agora eu vou falar de uma coisa e vocês já vão vir com a outra opção logo em seguida, para clarear bastante a mente de vocês. E a terceira opção é ir para a iniciativa privada. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Porque eu sou uma pessoa do campo de batalha da iniciativa privada. Eu não vou falar nada para vocês que eu não tenha vivido, que eu não tenha sentido na prática. Não tem nada de teoria aqui. É tudo prática. Bom, na iniciativa privada, eu já adianto para os jovens que estão aqui, esperançosos, ansiosos, que é uma selva. Ninguém tem pena de ninguém. Tá? Não tem salário fixo. Não tem certeza sobre o amanhã. Você vende muito bem esse mês e não sabe o que vai acontecer no outro próximo mês. Mas existem formas de você conseguir garantir uma estabilidade no seu negócio e prosperar. Mais do que em qualquer outra área. Empresário é o agente do mercado que mais fatura. Sem sombra de dúvidas. Porque os ganhos do empresário é ilimitado. Depende da capacidade dele de montar o esquema dele. Tá? Bom, vocês agora, no mercado, existem 2 modelos de atuação. Existe o modelo antigo, tá? Que era usado lá nos anos 80 e 90. Vocês são jovens, não sei se vocês chegaram a saber de como era a odontologia nos anos 80 e 90. Era um paraíso. Só precisava ser clínico geral, você abria um consultório e não precisava correr atrás de paciente. Abria as portas e eles já iam chegando, já iam entrando, você ia cobrando quanto queria, e era uma maravilha, o dentista fazia muito dinheiro. Depois veio a fase de se especializar, o dentista foi se especializando, aí começaram a surgir os especialistas, e aí esses é que ganhavam dinheiro. O clínico geral ainda ganhava um pouco, mas o especialista ganhava mais. Quem aqui, levanta a mão, já soube da época que a ortodontia cobrava meio salário mínimo de manutenção e $2.000 para colocar o aparelho? Levanta a mão. Época impensável hoje. Mas eram poucos especialistas. Lei da oferta e da procura. Tá? Então, nessa época, bastava, para você evoluir sua carreira no mercado, bastava você se especializar cada vez mais, ficar bom, e aí as pessoas iam reconhecendo o seu trabalho, iam começando a fazer questão de ser atendida com você, a sua agenda ficava cheia, o que você precisava fazer? Aumentar a sua hora. Tá? Então esse era um caminho que funcionava. Só que surgiram muitos concorrentes depois, começou a inundar o mercado de especialista. Começaram a vir empresas cuidando da odontologia, como as franquias odontológicas, e aí aquele que era antes raro passou a ser comum. E aí só se especializar não funciona mais. Então, hoje atualmente, o modelo atual para você
prosperar na carreira, e isso eu não acho, eu estou afirmando, é você se especializar e entender o atual mercado. Tem que entender. O mercado, ele tem uma lógica. Você tem que olhar para ele, entender e saber aonde que você vai se posicionar nesse mercado, para que você tenha a importância necessária para merecer que os outros paguem para você. Então uma coisa mudou. Muitos dentistas já estão se tocando disso. Por isso que o curso de odontologia empresarial está dando certo. Porque eles estão sentindo na carne. Quem está aqui, quem já está no mercado aqui, já deve estar se identificando um pouco com o que eu estou falando. Porque não é fácil. Bom, mas eu vim aqui falar para vocês que existe, com tudo isso, uma forma de se atingir 6 dígitos mensais. E agora, eu já dei um banho de água fria, e agora eu queria dar um banho de água quente. Não é porque o mercado ficou mais competitivo que vocês vão ganhar menos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O mercado só está precisando se renovar, se reinventar. Alguém aqui conhece um ramo mais antigo do que padaria? Padaria é a coisa mais antiga que tem, né? Fazer pão. E já tem padaria há muitos anos. A concorrência é algo já comum para as padarias. O que não é para a odontologia. A concorrência para a odontologia chegou agora. Por isso que os dentistas estão perdidos. Mas se vocês forem ver o ramo de padaria, que desde que a gente é criança tem uma padaria do lado da outra, o dono de padaria não está ganhando menos dinheiro. Inclusive ele está ganhando mais ainda. Porque o negócio evoluiu. Hoje não é mais só padaria. Hoje é um mini mercado, centro gourmet, a gente se almoça, padaria e tal. Eles reinventaram o mercado, foram procurar um se diferenciar o outro e aumentaram o faturamento. Então, isso é possível fazer com o odonto. E o odonto está precisando fazer isso. E eu vou trazer exemplos aqui de qual é o caminho para a gente pensar nisso. Então, eu afirmo para vocês que tem 2 formas de você faturar 6 dígitos mensais. Tem forma de faturar bem mais, mas vamos começar com 6 dígitos mensais. Como dentista, clínica. Bom, como dentista clínico, entendendo que esse dentista que é clínico, que vai atender, vai entender de mercado também, entendeu? É importante entender de mercado, mas vamos dizer que esse dentista ele quer atender, ele faz questão de atender. Ele vai aumentar só na clínica. Tá? Então ele vai trabalhando, ele vai se especializando, vai atuando no mercado, e aí ele vai aumentando a hora clínica dele. Daqui a pouco ele começa com a hora valendo 100, daqui a pouco está 200, daqui a pouco 500, e assim sucessivamente. Como vocês devem conhecer uma série de dentistas que são assim. Porém, ele só ganha quando ele trabalha. Isso é uma desvantagem. Todo real que um dentista que escolhe esse caminho tira, ele tem que sentar no mocho e trabalhar. Se ele quiser tirar férias e folgas, elas não vão ser remuneradas. Na hora que ele resolveu sair de férias, acabou. Vai parar de trabalhar, vai parar de receber. Se ele ficar doente ou tiver um acidente, a mesma coisa. Ah, mas tem seguro? Seguro não vai comportar a renda que ele ganha. Seguro vai pagar um determinado teto ali e vai pagar se você fez tudo certinho, porque eles vão procurar uma forma de não pagar. Tá? E você tem uma aposentadoria mais demorada. O que significa isso? Quando você vai se especializando, investindo na sua própria formação, vai lá, pagou ali o seu curso de especialização, 30 mil reais, 50 mil reais mais um, tal. Tudo aquilo que você investiu está em você. Tudo aquilo só tem valor se você sentar lá e fazer e atender o paciente. Não dá para vender isso. É diferente lá da clínica que eu montei.
que eu fui investindo e eu consegui vender depois. Não, se você investe em especialização apenas, você não consegue, você vai ter uma aposentadoria mais demorada, vai ter que trabalhar bastante, vai ter que investir esse dinheiro, vai ter que pagar uma previdência privada e por aí vai. Tá? Então esse caminho, que era o caminho mais antigo, ele funciona. Você pode atingir os 6 dígitos mensais? Pode. Mas vai suar muito. E existe a segunda forma de se atingir 6 dígitos mensais, que é como empresário. E se tem uma coisa que eu queria que hoje tocar o coração de vocês e fazer vocês entenderem, é abrir a visão em relação a ser empresário odontológico. Vocês quando estão nessa fase agora, se formando, ficam pensando, o que eu vou fazer? Você implantodontista, você pério, você endo, vou trabalhar com próteses, odontologia estética. Mas ninguém pensa em ser empresário. E ser empresário, eu estou afirmando isso, é a especialidade odontológica que mais dá dinheiro. Querem um exemplo? Todos conhecem o dono dessa instituição aqui. Mohamed. Empresário. Algum clínico chega perto? Difícil, né? Alguém conhece o Geninho Tomé? Levanta a mão quem conhece o Geninho Tomé. Geninho Tomé foi o fundador da Neodente. Dentista, começou no Mocho. Teve visão, montou uma fábrica de implantes, a Neodente. Fez muito sucesso. Dominou o mercado brasileiro. A Strauma tentou entrar aqui, não conseguiu. Teve que comprar a Neodente dele. E vocês sabem por quanto ela comprou? Alguém sabe por quanto comprou? Levanta a mão quem sabe. 3 bi. Quanto? 3 bi. É isso aí. Pode falar mais alto. Não, vou falar tudo. Não, eu faço questão de te dar um microfone para falar. Para não dizer que é mentira. Não quero. Fala só 3 bi. 3 bi. Isso aí. Ui. 3 bi. Obrigado. Hoje, ele constrói prédio aqui em Camboriú. Então, assim, as possibilidades são muito maiores para quem resolve ser empresário. Por quê? Porque você pode, vamos dizer que você montou um esquema, você montou uma empresa, uma clínica, está lá a equipe trabalhando, você não está trabalhando, está lá funcionando. E a coisa foi funcionando, a coisa está funcionando ali, os pacientes estão gostando, os dentistas estão satisfeitos, o modelo está redondinho. Você pode replicar esse modelo em outro lugar. E você pode ir replicando quantas vezes você quiser. Isso dá possibilidades infinitas para você. Ou seja, você pode faturar sem estar sentado no mocho. E é aí que a odontologia empresarial se destaca das demais. Sem ficar com dor nas costas. Pode ficar com dor de cabeça. Isso vai. Mas nas costas não vai. Então a odontologia empresarial te permite ganhar dinheiro sem necessariamente atender clinicamente. Ah, mas eu quero atender. Ótimo. Você pode ter uma equipe para fazer aquilo que você não gosta de fazer. Se você decidiu ser implantodontista, você é o astro da sua clínica, com você é bem mais caro. Você faz seus implantes e você tem uma equipe para fazer canal, para fazer restauração, para fazer pério, para fazer as próteses, etc. Dá para ter um esquema assim e você tendo uma vida assim, você pode tirar férias e continuar ganhando. Eu vou trazer um exemplo. Eu tenho um conhecido que já foi meu patrão, quando eu trabalhava porcentagem, o João Ângelo Dalazen. Ele é apaixonado por odontologia. Ele é um excelente dentista, implante e prótese. Só que ele é empresário também. Quando eu entrei na clínica dele, a primeira coisa que ele me fez foi me dar um livro de vendas e de marketing. Eu já tinha uma visão diferenciada. E ele trabalha com odontologia, foi sucesso com odontologia, só que um dia ele conheceu o Geninho Tomé e ele resolveu pegar a representação da Neodente. E ele pegou ali para a região de Florianópolis, depois pegou para o sul, depois ele pegou a representação da Gnatos, hoje está com a Saevo, ou seja, estou encurtando a história. Hoje ele é dentista,
ele trabalha num esquema de atendimento exclusivo. O paciente chega no consultório dele de manhã, a manhã inteira para o paciente. Aí, então ele chega, bate um papo, senta no sofá, bate um papo, depois vai atender o paciente e tem cadicam no consultório dele. Trabalha assim com um extremo prazer. E tem as empresas dele, representações, ou seja, ele é empresário e dentista ao mesmo tempo. Porque é um apaixonado por odontologia. Então, o empreendedorismo, ele te dá a liberdade para você ser quem você quiser. Ele te dá a liberdade para você realizar seus sonhos. E uma vez que você pega a confiança, você quer sonhos maiores. Eu não conheço maior força transformadora de vidas do que o empreendedorismo. Não conheço. É a maior transformação social que pode vir através do empreendedorismo. Vai dar confiança para quem empreendeu. Vai gerar transformação financeira. Vai gerar transformação social, porque vai gerar emprego. Então, é só uma questão de botar a cabeça para pensar e entender o mercado. E outra coisa que eu quero falar sobre o mercado. Vocês entendem uma coisa muito mais difícil que o mercado, que é a odontologia. Odontologia é uma ciência técnica, tem muitas nuances. O mercado é bem mais geral. Não precisa ser tão aprofundado. Então, é só lançar um olhar inteligente para o mercado que vocês vão arrebentar. Você pode ter férias e folgas remuneradas. Porque você não depende, a sua estrutura, o seu faturamento não depende exclusivamente do seu trabalho. Você pode diversificar o seu empreendedorismo. O que significa isso? Eu tenho uma clínica, vocês têm uma clínica lá, ela está funcionando, vocês fazem trabalho com prótese, e vocês percebem que gastam muito dinheiro com laboratório de prótese. Monta um laboratório de prótese, você fornece para si mesmo. E depois você pode fornecer para outros dentistas. Tá? Ou pegar uma representação, como foi o caso do Dalazen. Ou seja, ele permite você diversificar. Ou pode ser em outra área, não precisa ser na odontologia, pode ser em outra área. E ele permite uma aposentadoria mais rápida e sólida. Como? Exatamente como eu fiz. Eu não estou aposentado ainda, não cheguei nesse ponto. Mas o raciocínio é o seguinte: eu investi um dinheiro na clínica. Depois de 6 anos, esse dinheiro quintuplicou. E eu pude retirar esse dinheiro. Então, de alguma forma, isso permite uma aposentadoria mais rápida. Agora, se eu pego esse dinheiro e aplico em um outro negócio e faço ele quintuplicar de novo, eu me aposento mais rápido. É isso que o empreendedorismo faz. Só que, normalmente, o que é empreendedor, ele não para de querer fazer. Né? Aí ele não se aposenta nunca, porque ele faz por puro prazer. Bom, agora prestem atenção que essa é a parte mais importante dessa palestra. Se vocês, assim, saírem sem entender nada que eu falei, mas entenderem isso aqui, eu já vou ficar muito satisfeito. Aqui eu vou provar para vocês como não é impossível, não está longe do impossível faturar 6 dígitos mensais com uma clínica odontológica. E ela não precisa ser muito grande. Tá? Vamos pensar numa clínica odontológica que tenha um seguinte horário de funcionamento. Que ela funcione durante a semana, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, de 1h30 até as 7h30. Ou seja, 10 horas por dia durante a semana. Tá? Nos sábados, ela funciona de 8 a meio-dia. 4 horas por sábado. Tá? Nada impossível. Nada, porque minha clínica funcionava exatamente desse jeito. Tá? Isso dão 54 horas semanais, né? Porque são 10 horas por dia, vezes 5 dias na semana, são 50 horas. Mais 4 do sábado, 54 horas semanais. Vezes 4 semanas, que um mês tem 4 semanas, 216 horas mensais. Então, essa clínica hipotética que a gente está vendo aqui, ela vai funcionar, está aberta, produzindo, faturando por 216 horas mensais. Então, vamos imaginar um faturamento de 6 dígitos, 120 mil reais. Vamos imaginar esse faturamento mensal. Se eu pegar 120 mil reais
e dividir por 216 horas, eu vou ter a quantidade por hora que a minha clínica fatura, necessária para faturar 120 mil reais. Concordam? Enxergaram? Alguém não enxergou? Não vai falar também, né? Dessa forma, eu vou ter um faturamento por hora de R$ 555,55. Isso é o quanto eu tenho que fazer por hora com essa clínica. Ah, mas está muito caro. Tá bom. Bota 3 consultórios, então. Agora você precisa fazer R$ 185 por hora. É difícil fazer R$ 185 por hora? Quem tem clínica aí, quem já trabalha, me responde. É difícil fazer? 185 por hora? Não é. Quer ver como não é? Uma manutenção de aparelho a R$ 100, é barato ou caro? É barato ou caro? É completamente acessível. Tá? Meia hora. Dá para fazer uma manutenção? Dá. Em 1 hora a gente tem quanto? R$ 200. Se a gente tem 3 consultórios, dessa forma, a gente tem 120 mil por mês. Ah, mas como é que eu vou achar tanto paciente de orto? Aí é outro papo. Aí é a sequência que eu vou falar aqui. Tá? Mas você tem um norte. Outra coisa, se a clínica é multidisciplinar, uma especialidade compensa a outra. Uma cirurgia de implante, dá para fazer em 1 hora? Um implante. Dá, não dá? R$ 1.000 um implante. Em 1 hora. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é que não é nada impossível isso. E aqui tem 2 opções claras. Se você quer trabalhar sozinho, como dentista, você quer se especializar e trabalhar sozinho e ter sua hora cara, tá aqui, ó, você vai ter que chegar num ponto de pagar, de faturar R$ 555 por hora. Seus preços vão ter que ser caros. E você vai ter que trabalhar todas as horas. Mas você pode mesclar, trabalhar um pedaço com esse horário e o resto, a sua equipe trabalhando por 185 por hora, ou você pode deixar toda a equipe trabalhando por 185 por hora. A escolha é sua. Mas o que eu quero mostrar com essas contas é que não é nada impossível. Veja bem, se você tem uma estrutura que cobra 555 por hora por um atendimento, esse atendimento tem que ser mais exclusivo, tem que ser mais diferenciado. Agora, se você tem um esquema que é um pouco mais rápido, a sua equipe fazendo, aí você reduz para 185. Ou seja, existem diversas maneiras de chegar. Mas isso aqui que eu queria mostrar para vocês é para mostrar que não é impossível. Tá? E é assim que você faz o primeiro planejamento do seu negócio. Para você saber se um negócio vale a pena ou não, você faz essa conta. Na odontologia você faz essa conta. Se estiver abrindo um bar, você vai fazer a conta por a quantidade de cerveja que vende por hora. Tá? Mas aqui a gente está falando de odontologia. É assim. Se você tem um norte, você sabe onde chegar. E para chegar em algum lugar, tem que saber onde vai chegar. Senão não chega a lugar nenhum. Tá? Outra coisa sobre o ramo de odontologia que eu queria falar para vocês. Não se deixem contaminar pelos dentistas que estão no mercado mais antigo, tomando bordoada no mercado. Existe um clima muito grande de pessimismo entre os dentistas mais antigos. Ouço muito dentista reclamando: a odontologia acabou, agora está tudo muito barato, muita concorrência e tal. Não ouçam isso. Todo homem de negócio, mulher de negócio, empresário que eu conheci, todos, sem exceção, bem-sucedido, são otimistas. Mohamed não é otimista? Todos são otimistas. Tá? E ser otimista faz toda a diferença. Se vai entrar para um negócio sem acreditar, nem entra. Não tem como funcionar. Já é difícil sendo otimista. Vai entrar sendo pessimista? Não tem como. E outra coisa, reclamar também não adianta nada.
o mercado odontológico está engatinhando, está caminhando. E agora está na hora de evoluir. E a evolução está na mão de vocês, jovens. Porque os mais velhos já estão cansados. Tá? Então, os jovens podem botar a cabeça para pensar e revolucionar a odontologia. E tirar a odontologia, que ainda dá tempo, tá? Da mão das franquias. As franquias estão fazendo um estrago no mercado, por quê? Porque eles estão competindo com amadores, os dentistas são amadores, então tá fácil, é que nem tirar doce de criança. Vamos fazer um paralelo aqui no ramo de farmácia. Alguém aqui lembra, é que eu não sou daqui, né? Eu sou de Florianópolis, eu posso falar bem de lá, mas aqui eu acredito que deve ser a mesma coisa. Alguém aqui lembra de encontrar muitas farmácias de bairro? Pode levantar a mão. Alguém lembra? Muitas? Cada vez menos. Cada vez menos. Eu estou falando isso porque a minha esposa é farmacêutica, eu conheço bem esse mercado. As grandes redes tomaram conta, geral. Você só vê as grandes redes, eles chegam a montar uma em frente da outra para ocupar o espaço da outra. Isso esmagou o farmacêutico pequeno. Porque as grandes redes têm capacidade de comprar medicamentos em grande quantidade, eles pagam bem baratinho. Aí como é que o farmacêutico de bairro vai conseguir competir com isso? E aí foi sumindo. A profissão de farmacêutico foi perdendo o interesse, foi perdendo prestígio com o tempo. E é uma faculdade dificílima, né? Quem é que lembra de bioquímica? Imagina você ter bioquímica a faculdade inteira. Meu Deus do céu. Isso é a faculdade de farmácia. E hoje o farmacêutico está um pouco perdido. Ele vai trabalhar para as grandes redes ganhando R$4.000 por mês no máximo. Ou ele vai arrumar um jeito de se diferenciar. Nem sei como. Se nada for feito, isso vai acontecer com a odontologia. Que as franquias entraram de cabeça. E por que elas entraram de cabeça? Porque elas perceberam uma coisa. O mercado odontológico é um baita mercado. Por quê? Porque envolve todo mundo. Todo mundo. Todas as pessoas precisam de dentista. Não tem ninguém que não precise. Quem tem dente e quem não tem dente. Quem não tem dente coloca implante. Do mais pobre ao mais rico. Do mais intelectualizado ao mais ignorante. Todo mundo precisa de dentista. Qual outro negócio é assim? Se você quiser abrir uma balada, o ramo de entretenimento noturno, não é todo mundo que vai para a noite. Não é todo mundo que gosta. Já reduziu bastante seu mercado. Então as grandes redes perceberam isso e viram que o mercado estava ali dominado por aqueles dentistas que só estavam sendo clínico geral ou especialista, estava tudo certo. Entraram fazendo o mínimo que uma empresa tem que fazer. E explodiram, então incomodando. E estão colocando os dentistas para trabalhar para eles. Agora, tem uma pequena diferença entre o ramo de farmácia e o ramo de odontologia. Farmácia vende produto. Produto é o mesmo na farmácia do bairro, mesmo que o cara atenda muito bem, saiba todos os meus problemas. E na farmácia de rede é o mesmo produto. Agora, odontologia não. Odontologia é exclusivo. Odontologia envolve relacionamento. E é por aí que é o caminho para se diferenciar. Se quiser abrir uma clínica para competir com uma franquia, vai querer bater no ponto forte deles? O ponto forte deles o que é? Preço, condição de pagamento. Vai bater de frente? É burrice. Qual é o fraco deles? Relacionamento. Não dá para se relacionar, como é que eles vão se relacionar com o paciente se muda dentista toda hora? Se é um que faz orçamento e na hora de operar é um outro que já está pronto aqui de máscara, não está nem vendo, não gera relacionamento. E o paciente dá valor para relacionamento? Tá. Mas aí vocês vão ver uma coisa. O mercado é tão grande que tem aqueles que dão valor para relacionamento e tem aqueles que não dão valor para relacionamento, que tem aqueles que dão valor para o preço. E aí o que você faz? Eu vou trabalhar só com quem dá valor para relacionamento. Não tem problema escolher, o mercado é gigante, é todo mundo. Não tem problema escolher. Quem tenta vender para todo mundo não vende nada para ninguém. Tem que fazer uma escolha. Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês um passo a passo, tá?
Eu não vou me aprofundar, porque não é o momento, e nem dá tempo. Mas assim, quem tiver querendo montar uma clínica, quem tiver já clínica e tal, pense nesses passos. Sempre procure envolver esses passos. Estudem sobre esses passos antes de tomar uma atitude. Que eles são os básicos para você montar uma estrutura diferenciada. É só o básico, que já vai fazer uma grande diferença. Primeiro, antes de mais nada, defina um nicho de mercado. O que é um nicho de mercado? O mercado é todo mundo, é tudo. Nichos são pequenos pedaços. Pequenos pedaços com necessidades especiais. Que aí é mais fácil de você agradar o público daquele mercado. Porque ele é mais reduzido. É mais fácil você agradar um grupo de 10 pessoas do que um grupo de 1 milhão de pessoas. Tá? E você vai se especializar nele. Como eu estava falando, existe o grupo de pessoas que dá valor para o preço e existe o grupo de pessoas que dá valor para o relacionamento. Você pode se especializar naquele que dá valor para o relacionamento. Tá? Mas, vamos ver em forma geral. O mercado é todo mundo. O nicho é o nicho de saúde, né? A gente está num nicho de saúde. Se a gente subnichar mais ainda, a gente vai ter todas as especialidades em saúde. Medicina, odontologia, fisioterapia, enfermagem, por aí vai. Se a gente subnichar mais ainda, a gente tem todas as especialidades odontológicas. Cada uma delas é um nicho. Implantodontia, pério, odontopediatria, clínica geral e etc. Se a gente pegar uma dessas e subnichar mais ainda, odontologia estética, por exemplo, a gente tem aqui, ó, clareamento, lente de contato, restaurações estéticas, coroas estéticas, cirurgia plástica periodontal e etc. Qual é o problema de eu abrir uma clínica especializada só em odontologia estética? Ou só em odontopediatria? Ou só em lentes de contato e porcelana? Qual é o problema? Não vai vender? Vai ser pouco faturamento? Não, você vai ficar especialista nisso. Querem um exemplo fora da odontologia para poder entender como isso funciona? Quem gosta de sushi aqui? Levanta a mão. Olá, mulherada. Eu sei que a mulherada gosta. Você come sushi hoje, você tem a opção de comer sushi hoje em tudo quanto é lugar. Você vai num restaurante aqui, não tem sushi? Tem. Você vai numa padaria, às vezes até quando tem ali buffet tem sushi. Agora, quando vocês estão afim de comer sushi, quando vocês estão ali, desejo de comer sushi, vocês vão num restaurante japonês especializado em sushi, ou vocês vão naquele restaurante mesmo que tem um buffet, uma churrascaria, por exemplo, que oferece sushi? Qual deles vocês vão? No restaurante japonês. Por quê? Porque é mais gostoso, é mais bem feito, é mais especializado. As pessoas lá estão pensando só em sushi. Se for na churrascaria, o pessoal lá está pensando em churrasco, em salada, em doce, em sushi. Não tem como você fazer uma coisa tão boa quanto aquele que está pensando só em sushi. Então, se você subnichar e fizer uma clínica só de odontologia estética, não está tirando foco com implante, não está tirando foco com pério, o seu trabalho de odontologia estética vai ser mais diferenciado. E aí você vai ficar conhecido por ter um centro de odontologia estética. E as pessoas vão tender a procurar um centro de odontologia estética, quando quiser. Isso. Porque a expectativa de um resultado melhor é maior. Se o marketing trabalhar isso bem, aí mesmo junta a fome com a vontade de comer. E olha que interessante. Esse ramo aqui, tá dando para ler daí? Vocês conseguem ler ou tá pequenininho? Isso aqui, ó, todas as especialidades, é o ramo das clínicas multidisciplinares. A minha clínica era assim, eu decidi não subnichar. Eu decidi ficar com todas. Por quê? Porque foi uma decisão que eu tomei. Porque aqui o mercado é muito maior. Né? Tem mais pessoas com todas as necessidades do que pessoas com uma necessidade e dispostas a ir num lugar só com uma necessidade. Então resolvi entrar aqui.
Só que a concorrência aqui é muito maior. Tem as franquias, tem as outras clínicas, tem consultório de dentista que faz tudo, tem um monte de coisa. Tá? Aqui, quanto mais você subnicha, menor vai ficando a concorrência. Quanto mais você se subnichar, mais chance você tem de ser o número 1 do seu mercado. E o que acontece quando você é o número 1 do seu mercado? Você impõe o seu preço. Vou repetir porque isso aí tem que entrar na cabeça de vocês. Quanto mais você subnicha, maiores são as chances de você ser o número 1 do mercado. E o que acontece quando você é o número 1 do mercado? Você cobra o quanto você quiser. E aí vai depender só de você passar para o seu público o valor disso aqui. Ele tem que entender. Bom, uma vez definido o nicho, nós vamos para o segundo passo. Não, aliás, antes de ir para o segundo passo, eu trouxe um exemplo de nicho para clarear bem a cabeça de vocês. O que é isso aqui? Dá para ver daí? O que é isso aqui? Alguém fala uma sugestão? Entrada do cinema. Entrada do cinema? Sim. Não. Exatamente. É uma clínica de odontopediatria. Essa clínica é lá de Nova York. Quem quiser pesquisa na internet, esse é o nome da clínica. Essa clínica é fantástica. Eu já conheci ela pessoalmente. Tem um homem de ferro ali no meio da sala de espera. Em tamanho real. Tem um brinquedo aqui para pegar ursinho de pelúcia, tem videogame, tem uma sessão de cinema com um pipocão aqui. Olha só como é que é a recepção. É uma bilheteria de cinema. Uma criança de 9 anos, 8, 9 anos, vai gostar disso aqui? Vai. Onde é que ela vai preferir? No dentista sério, que tem só o bichinho e tal, não sei o quê? Ou nisso aí? Nisso aqui, sem sombra de dúvidas. E olha como eles não tiveram medo de subnichar. Essa clínica aqui, ela é para meninos. Se fosse para menina, ia ter a Ladybug aqui, não o meu Homem de Ferro. E faz sucesso? Muito. Fatura. Olha aqui, ó, só para vocês verem como é que faz sucesso. Cada uma dessas salas aqui é um consultório. Ó, 1, 2, 3, 4... Estou vendo até um quinto ali. Dentro de cada uma dessas salas, tem 3 consultórios. 5 vezes 3, 15. 15 unidades produtivas. E eles o preço deles por hora era muito maior do que R$185. Era em dólar. Eles cobravam caro porque eles estão entregando valor. Isso aqui é valor para a criança. Uma das maiores dificuldades que a mãe tem é levar o filho no dentista. O filho vai pedir para ir no dentista. Resolveu um problema? Resolveu. Pensou na odontologia diferente. Isso aqui é pensar um mercado diferente. Esses dias aí, eu estava dando aula e no meio da aula eu tive uma ideia de um outro subnicho. Aí eu falei, não sei se é possível, mas foi uma ideia e eu passo aqui para vocês. Tem muita clínica especializada em implante, não tem? Muita clínica forçando implante. Quem tiver no mercado sabe que o pessoal força implante. Arranca tudo para botar protocolo para não se incomodar. Eu não conheço uma clínica especializada em salvar os dentes. Alguém conhece? Levanta a mão se alguém conhece. Eu não conheço. Por quê? Porque não dá dinheiro? Depende da forma como você apresenta isso. Quando eu tinha a clínica, muitos orçamentos passavam pela minha mão e eu estava já acelerado, queria vender. Então tinha casos assim, que eu era responsável técnico lá. Então tinha casos que eu via assim que o dente já ia ser perdido. Eu já falava para o paciente, isso aqui não adianta ficar perdendo tempo com isso. Aí extrai e coloca implante já para resolver o teu problema. Essa era a minha visão. E eu soube que eu estava errando. Tinham pacientes que queriam tentar salvar o dente, por mais que tivesse pouca chance. Teve um caso que ele queria, o paciente estava com o problema no central, ele teria que fazer apsectomia, ia ter que fazer pério, ferulizar,
Daí ter a chance de manter. Esse caso eu falei, não, já tira e coloca implante, vai economizar o teu dinheiro, já vai resolver. Ele foi num outro dentista que fez exatamente isso. Ele perdeu o dente. Depois eu cruzei com ele e perguntei se ele se arrependeu. Ele falou com a boca cheia que não, porque ele queria tentar salvar o dente. Se existe, depois que aconteceu isso comigo, eu me toquei de uma coisa. Se existe uma pessoa que estava pensando assim, com certeza existem mais pessoas que estão pensando assim. Só não estão pensando porque o mercado está enfiando implante goela abaixo. E se o mercado der uma outra opção? Se nesse centro, nesse centro especializado em salvar dente, tem uma equipe fudida, veio aqui na boca, eu acabei falando, de periodontia, que eu já vi muito periodontista bom que salva dente mesmo. Uma equipe integrada para resolver problemas endopério. E cobrar caro por isso, porque salvar o dente tem valor para o paciente. Olha só, quando o paciente está com câncer, o que o médico faz? Você vai ter que fazer um tratamento que é caríssimo, vai ter que fazer quimioterapia, vai cair os seus cabelos, você vai passar mal pra caramba, e eu não dou certeza se você vai viver ou não. E o cara faz. Se eu falar isso em relação a salvar um dente, por que ele não pode entender isso? Porque o dente implanta, o pessoal morre. Essa, numa primeira visão. Eu não discordo de ti, porque eu já pensei muito assim. Só que a gente está aqui para mudar conceitos. E quem muda conceito lidera o mercado. Se todo mundo, olha só, levem isso na cabeça, se todo mundo se conformasse com as atuais soluções que tem e com os atuais pensamentos que tem, o mundo estaria ainda sem evolução nenhuma. Se a gente chegou no nível de evolução que a gente tem hoje, é porque sempre alguém resolveu pensar alguma coisa diferente. Sempre alguém olhou uma situação e falou assim, não acredito nisso, eu acho que dá de outro jeito. E esses são os empreendedores. Se eu estou falando aí com vocês aí, com cada um de vocês, se você tem isso aí dentro do seu coração batendo, não mate isso. Semeie isso. Isso é uma força brutal dentro de você. Bom, passo 2. Defina um público-alvo e avatar. Cada nicho de mercado tem um público-alvo, um tipo de pessoas. Alguém sabe o que é avatar? Levanta a mão quem sabe. Isso fora, não é o filme, tá? Bom, quando vocês forem estudar marketing digital, e vocês vão ter que estudar marketing digital, tá? Quem não tiver por dentro do marketing digital, tá fora do mercado, tá fora. Avatar é falado muito no marketing digital. O público-alvo é o grupo de pessoas que representa aquele nicho, tá? No caso aqui, mulheres de 30 a 40 anos, bem-sucedidas, tal, que ganham de 5 a 10 mil reais por mês, tal. A gente vai definindo. O avatar é uma pessoa que representa esse público-alvo. No caso seria Rebeca, de 32 anos, funcionário do Santander, tal. Bom, o importante é vocês definirem um público-alvo, por quê? Porque vocês têm que conhecer muito bem o cliente que vocês vão atender. Somente conhecendo ele muito bem, vocês vão ter condições de entregar aquilo que agrada a eles. O dentista nunca faz isso. Ele pega, ele monta o tratamento, a clínica dele do jeito que ele acha que o paciente vai gostar, com a decoração que ele acha que ele gosta, que o paciente vai gostar. Ele atende do jeito que ele acha que ele vai gostar, mas as pessoas são diferentes. Nada melhor do que perguntar para as pessoas. Pergunte. Defina um público-alvo. Tem técnica para fazer isso, tá, pessoal? Eu tô sendo mais generalista. Mas dentro da técnica, você pergunta. Antigamente, se usava muito pesquisa de mercado para definir essas coisas. Só que é algo caro, demorado e normalmente não respondia nada. Hoje você não precisa de pesquisa de mercado. Hoje você tem internet. Você pode formular uma série de perguntas e mandar pelo Google Forms para quem você acha que é o seu avatar. Ele vai te responder a pergunta. Como você pode fazer isso? Vamos dizer que você queira montar uma clínica especializada em atender senhoras acima de 50 anos
que já estão aposentadas, que tem ali uma renda acima de 10 mil reais, tal, que gosta de ouvir Roberto Carlos, por aí vai. Se a sua mãe é assim, desse jeito, ou a sua tia, ou seja lá quem for que você conheça que é assim, entrega o questionário para ela responder. Ela vai responder da melhor maneira, ela vai dar informações valiosíssimas. E aí monta a clínica do jeito que essas pessoas responderam. Ó, quem tiver interesse, esse é um guia para definir público-alvo e avatar. Já tem nesse guia, tem a definição de público-alvo e avatar, para vocês entenderem melhor o que é. Tem as perguntas relacionadas à odontologia, ele é específico para a odontologia. Quando eu estava montando minha clínica, eu procurava muito disso e não achava. Então esse é específico para o odonto, tá? É só vocês entrarem nesse link aqui, tá? Aí vai abrir uma página para vocês colocam o nome e e-mail, e aí vai abrir uma página de confirmação, vocês vão no e-mail de vocês, cliquem em confirmar e pronto, já pode baixar de graça. Aqui vão estar as perguntas, vocês vão montar o formulário com essas perguntas, vão fazer no Google Forms e manda para quem vocês acham que é o avatar de vocês. Vai trazer muita informação, vocês já vão sair 10 mil passos na frente dos outros dentistas que não fazem isso. Bom, definiu o público-alvo, já sabe para quem vai vender. Agora está na hora de elaborar uma experiência única de atendimento odontológico. O atendimento odontológico é um serviço, mas hoje em dia não é mais serviço que a gente presta. A gente presta experiência. É isso que o paciente ou o cliente está avaliando do seu negócio. E a experiência, ela desde o primeiro contato que o paciente teve com a sua clínica, que pode ser lá nas redes sociais, na forma como você faz as suas postagens, na forma como você comunica com ele, na forma como a secretária recebe, atende o telefone, fala com ele no WhatsApp, recebe lá na frente, na forma como ele é tratado pelos demais funcionários da clínica, na forma como ele é atendido, na forma como é feito o tratamento propriamente dito, na forma como é feito pós-venda. Tudo isso é uma experiência. E ele vai avaliar se foi bom ou não, baseado em cada um desses passos. Vou trazer um exemplo fora da odontologia para que vocês possam entender. Lá em Florianópolis, tem uma pizzaria que eu gosto muito de ir. O nome dela é Lorenzo's. Alguém conhece Lorenzo's? Não? Ela tem uma pizza boa, normal. É uma pizza boa como tem em qualquer outro lugar. Mas por que eu gosto de ir lá? Porque é uma experiência lá. Já começa que a pizzaria fica num penhasco. Já tem uma baita de uma visão. O dono da pizzaria, ele toma conta do negócio dele assim com muito cuidado. Ele vai em cada uma das mesas, ele fala com cada uma das pessoas. Ele tem um palquinho lá e ele gosta ele é meio italiano, ele gosta de ir para esse palco toda vez que tem que ele está lá, ele faz um show e ele canta em italiano. Eu não gosto de música italiana, mas é legal ver ele lá. Porque ele faz com tanto amor, com tanto coração, que é legal ver ele. E aí ele tem atividade para as crianças fazem pizza. Sabe? Então, tu vai com o filho lá, aí tu larga o filho lá, nem se incomoda, ele vai lá, faz pizza, aí tu depois come a própria pizza, tem uma área de criança. Ou seja, é toda uma experiência. Então, acabou sendo um local meu de preferência. Por quê? Não tanto pela pizza. A pizza é boa, mas não é isso que diferenciou. É toda a experiência. Então, se a clínica de vocês provoca uma experiência única para o paciente de vocês, ele vai ficar encantado. E o paciente que fica encantado, ele tem que repetir a experiência. E aí, quando ele repete a experiência, ele fideliza. Existem maneiras de fazer isso, isso é uma forma geral, mas é esse o caminho. Vamos entender o que é experiência. A Disney é uma experiência. A Disney, ela não é um parque de diversões. Ela é uma viagem a uma terra encantada. Se a Disney não tivesse o Mickey,
a Minnie, o Pato Donald, ela não seria Disney. As pessoas saem daqui do Brasil, de tudo quanto é lugar no mundo, para ir para lá, andar de brinquedo, que tem tudo quanto é lugar no mundo. Se for só pelo brinquedo, vai no Beto Carreiro aqui. Mas não é. Tem todo o encantamento. Lógico, os brinquedos são altamente diferenciados. Da mesma forma que o dentista vai ter que ser bom. Não dá para não ser bom. Não é a experiência que vai substituir a competência. Tá? É que nem o negócio da pizza. A pizza era boa. Mas é um diferencial. Um outro exemplo de experiência, essa clínica de odontopediatria, ela não é uma clínica de odontopediatria, ela é um programa de diversão para meninos. Os meninos pedem, enchem o saco da mãe para ir lá se divertir. E o tratamento odontológico é só um detalhe. Tá? Alguém já viu uma clínica de odontopediatria desse jeito aqui? Não? Americano pensa diferente, já pensa para frente. Tá? Então, isso é experiência única. Bom, depois que você já planejou sua experiência, está na hora de planejar a estrutura. Pode parecer óbvio, mas por que eu coloquei isso aqui? De planejar a estrutura que permita entregar a experiência única. Porque apesar de ser óbvio, qual é a tendência natural? A maioria dos dentistas, primeiro montam um negócio, depois que o negócio está montado, aí eles pensam, tá, e agora como é que eu faço para ser diferente? Aí não dá, já está montado. Se aquela clínica de odontopediatria tivesse primeiro montado, depois pensado em fazer aquilo, imagina o tamanho da obra que eles iam ter que fazer. Isso é para ser pensado antes. Então, se você planejou ali dentro da sua experiência única, alguma forma de atendimento, vamos dizer que você trabalha com implante, com cirurgia, uma forma de deixar, de minimizar ou eliminar completamente o medo do paciente de cirurgia e tal. Então tem centro de relaxamento antes da cirurgia, centro de relaxamento depois e tal. Se você planejou isso, você tem que montar a estrutura que caiba para entregar isso. Então no seu planejamento tem que ter lá uma sala de descanso de cirurgia, uma sala de relaxamento, ou seja lá o que for. Tá? Então, a experiência única é para planejar antes de montar. Depois, monta a estrutura. Depois que montou a estrutura, está na hora de montar e treinar uma equipe. E isso é mais difícil do que parece. Afirmo para vocês. Um negócio, ele tem diversas áreas para se preocupar. Tem o financeiro, tem a área de marketing, tem a área de logística, tem a área de negócios, propriamente dito, tem a área jurídica. Agora, a área mais difícil é a área de pessoas. É ou não é, professor? Eu não tenho receio em falar isso. Principalmente odontologia. Quem vai fazer a experiência única acontecer são as pessoas. E para você fazer as pessoas trabalharem da forma que entregue essa experiência única, dá trabalho, tá? Já vou adiantar que dá trabalho, mas vale a pena. Então por quê? Você planejou sua experiência, você vai ter que treinar essa equipe. Primeiro começa na seleção, tá? Você tem que selecionar de acordo com o perfil que vai poder entregar. Um exemplo, se tu está selecionando uma secretária, essa secretária tem que gostar de gente, tem que gostar de falar com gente, porque ela vai ficar o dia inteiro falando com pessoas. Se ela não gosta de gente, não vai dar certo. Então já começa na pré-seleção. Depois treinar, e depois do treinamento, e o treinamento é detalhado, tá? O treinamento que eu dava lá na clínica é assim, com script, até para dizer como que ia atender o telefone. Como era o passo a passo. Inclusive, vou contar uma pequena história para vocês. Eu estava dando um treinamento uma vez para minha equipe, e aí eu estava explicando ali que eles tinham que chamar todo mundo pelo nome, que ia chegar lá na sala de espera, já ia saber o nome do paciente antes ia chegar lá na sala de espera, o dentista ia falar: oi, eu sou o Dr. Marvio, tudo bem, Juliana? Tal, vamos entrar, tal. Tinha passado todo o protocolo. Todo o protocolo. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Mas chegou na segunda-feira, esse treinamento foi no sábado. Chegou na segunda-feira, primeiro dia, tinha um dentista lá que parecia que tinha entendido, chegou de lá de longe,
Ô, Mateus! Berrou. Depois que o cara veio e falou, vamos passar? Eu não sei da onde que ele tirou vamos passar. Eu nunca falei essa palavra. É incrível. Mas quando você treina a equipe aprende coisas que você nunca ensinou. Mas o que você ensinou não entra. Então o que você tem que fazer? Cobrar. É treinar, deixar as coisas o mais óbvio possível para eliminar aquela velha... O professor Juliano deve saber disso. Ah, eu não sabia disso. Né? Quando você treina, a pessoa fala, ah, eu não sabia. Ele vai naquele detalhe que tu não falou, que era óbvio. Então, quando estiver fazendo treinamento, faz um treinamento como se estivesse treinando uma criança de 5 anos de idade, para fechar tudo. Não tem o que... E por escrito, tá? Não tem que falar, ah, não, tá aqui, ó, já assinou, já escreveu. Aí tem como cobrar. Pessoas é isso. Tá? Mas, depois que você consegue um engajamento, aí você fica com uma equipe diferenciada e aí você fica com uma estrutura e um serviço, uma experiência única diferenciada. E isso não dá para copiar. É aqui que vocês vão fazer um negócio incopiável. E se não dá para copiar, ele fica exclusivo. E se ele é exclusivo, eu cobro o quanto eu quiser. Tudo dá trabalho. Não, quem oferecer dinheiro fácil para vocês é mentira. Tudo dá trabalho. Só que, acompanhe esse raciocínio, que eu demorei para entender isso. Onde tem trabalho, tem menos concorrência. Tudo que vocês olham e falam assim, ó, nossa, dá muito trabalho isso aqui. Então tem muita gente que já desistiu de fazer. E aí quando você faz, você sai na frente. Tá? É bem recompensador. Quem quiser aprender passo a passo como monta uma equipe, só clicar nesse link aqui. Tem um e-book que eu fiz também, ensinando passo a passo de como formar a equipe. Tá? Isso aí vem da experiência, eu estou trazendo coisas que funcionam. Tá? Vai desde a seleção até treinamento, até tudo. Tá? Mesmo esquema. Bom, depois, o passo 8. Você já definiu a experiência, já está com a equipe, agora tem que encher, já sabe, né, financeiramente como é que vai montar esse negócio, como é que vai fazer ele faturar os 6 dígitos. Está na hora de anunciar. Está na hora de anunciar essa experiência única. Botar a boca no trombone, as pessoas têm que saber que existe essa experiência única. Só que você vai anunciar para o público-alvo e avatar que você definiu. Nas mídias que eles consomem. Falando a mensagem que eles querem ouvir. Através daquela pesquisa de público-alvo e avatar, vocês viram o que o seu público-alvo espera de um tratamento. O que ele sonha em ter. Quais são as dores deles. Quais são os sonhos. Quais são os desejos. Quais são as necessidades. Então você vai montar uma experiência que resolve tudo isso e vai anunciar isso. Que resolve tudo isso. E hoje, voltando a falar de marketing digital, e cada vez mais, não tem como fugir do marketing digital. Quantos de vocês assistem televisão olhando o celular? Levanta a mão. E se está passando um negócio na TV, uma propaganda na TV, você viu da propaganda da TV ou o que está passando no celular? A atenção está toda no celular. Eu vejo pessoas passando por displays, por outdoor, olhando o celular. Não dá mais, não tem mais sentido você investir naquilo ali. A não ser que o seu público-alvo não consuma aquilo. Se você estiver trabalhando com idosos acima de 70 anos, de um bairro afastado, que o cara só lê o jornalzinho do bairro, tem que anunciar no jornalzinho do bairro, não adianta anunciar na internet, porque ele não vê a internet. Mas cada vez mais, até os idosos estão indo para a internet. Tá? E a internet, o marketing digital, ele tem ferramentas poderosíssimas. Antigamente, você pagava uma fortuna na televisão, lançava uma propaganda, uma agência fazia uma propaganda, lançava, e aquilo ia atingir um mundaréu de gente. Dentro daquele grupo enorme de pessoas, o teu público-alvo estava ali. Então, às vezes, você gastava uma grana desnecessária, uma grana para atingir um monte de gente, acabava dando retorno, mas não era enxuto. Porque atingia, quem tu realmente queria atingir, era muito pequeno. Que nem as panfletagens. Antigamente, a grande parte dos panfletos são jogados fora. O marketing digital,
as ferramentas aí, Facebook, Google, YouTube, Instagram, eles permitem que você anuncie diretamente para aquela pessoa que você quer anunciar. Exatamente para aquela pessoa. Por que vocês acham que as mídias sociais permitem que vocês coloquem todas as informações de vocês lá? Por que elas permitem que vocês curtam páginas de coisa que vocês gostem? Por que vocês acham que elas botam tudo isso? E as pessoas vão botando cada vez mais. Porque isso é informação para o anunciante. E eles vendem isso. Tá tudo bem. Ainda bem que eles fazem isso. Agora, tu pode gastar, ser muito mais eficiente no marketing. E gastando muito menos. Tá? Se vocês forem parar para perceber como é que está a coisa, se vocês estiverem com o celular desligado, não desligado, desculpe, apagado. Aí, ó, do jeito que está aqui. E vocês começarem a falar aí, ai, vontade de comer uma pizza, ai, eu queria comer uma pizza, daqui a pouco quando você liga o celular vai ter propaganda de pizzaria aí. Tá desse jeito. É verdade, tá desse jeito. É bom isso aí? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Então, assim, essa é a importância de você definir um público-alvo avatar. Como é que você vai conseguir usar uma ferramenta poderosa dessa aqui, se você não sabe quem é o seu público? Se você vende tudo para todo mundo? Ou como a maioria dos dentistas que eu conheço define público assim, ah, meu público é de classe A. Meu Deus, a classe A é enorme. Dentro da classe A tem gente que é consumista, tem gente que é pão duro, tem rico que é pão duro, pô. E aí você vai ter o mesmo approach de vendas no cara que é pão duro pro cara que é mais consumista? Não. Não vai dar certo. Tá? As mídias sociais, assim, vou dar uma dica aqui, tá? Quem estiver começando com um negócio, o primeiro lugar para vocês investirem é no Google, tá? As mídias sociais, elas são um resultado mais a longo prazo. E exige e ela funciona bem quando a pessoa se expõe. Quando a pessoa bota a cara lá mesmo e vai falando, vai produzindo conteúdo, tá? O Google, ele tem um resultado um pouco mais rápido. Então vocês podem começar pelo Google, faturar, e aí depois começar a investir em mídias sociais mais a longo prazo. Google tem uma coisa chamada Google AdWords. Alguém conhece Google AdWords? Que funciona muito bem, tá? Palavras-chave, você compra palavras-chave, por exemplo, dentista, balneário. Você compra essas palavras-chave lá e você começa a aparecer com o seu site nas primeiras posições. Tem toda uma estratégia, mas é basicamente essa a ideia. Tá? E funciona. O Google funciona de verdade. Tá? Bom, depois que você planejou tudo, você vai para o campo de batalha. Vai botar essa experiência única para funcionar no campo de batalha. O que é que vai acontecer? Como tudo na vida, vai precisar de ajustes. Nenhum plano resiste ao campo de batalha. Tudo precisa ser ajustado. Você tem um plano, você bota no campo de batalha, aí depois você vê que tem que se ajustar algumas coisas. O que você pode ver? Você pode ver se aquilo que você imaginou que era experiência única realmente está tendo valor para o seu paciente, ou o que daquilo está tendo, o que daquilo não está tendo, ou o que você está conseguindo fazer a sua equipe entregar, o que está difícil de fazer a sua equipe entregar. E aí você vai ajustando. E à medida que vai passando o tempo, e você vai trabalhando, você vai ajustando mais ainda. Até, como assim, o planejamento dessa experiência única é uma pedra lascada. E aí você vai botando no campo de batalha e vai polindo ela. E quanto mais tempo você faz isso, mais brilhosa ela fica. Tá? Então, a esmagadora maioria dos empresários nem pensam nisso aqui. Mas quando pensam, botam para funcionar e esquecem, principalmente já dá algum resultado. Às vezes o resultado ele pode ser traiçoeiro. Porque se dá algum resultado, você para de se preocupar em melhorar. E aí cai em desuso. E aí fica como aqueles negócios falidos. Quem que não lembra de algum restaurante que antes tinha muito sucesso e aí foi ficando desatualizado e porque o dono está lá no caixa mesmo, sem fazer nada? Hã?
Orkut? Orkut foi planejado para acabar. Aí outra coisa. Tá. Mas é isso. Se preocupem com o seu negócio. Até vendê-lo. Eu já estava com um plano de vender minha clínica. Em janeiro desse ano eu já estava com um plano de vender minha clínica. Eu fui fazendo treinamento na minha equipe até abril. Eu saí no final de abril. Eu fui fazendo treinamento, fui pensando em coisas novas. Eu não tinha vendido ainda, então tu não para. Eu quero deixar a coisa cada vez melhor. A clínica é um filho. E se abandonar o filho cai em desgraça. Tá? Não abandone, não deixe na mão do funcionário. Deixar na mão do funcionário, já era. Bom, pessoal, esse aqui é o último passo. O dentista, vocês como dentistas tiveram que desenvolver algumas habilidades. Tá? Destreza manual, paciência, capacidade de diagnóstico, né? Uma série de coisas. Visão aguçada. Como empresário, você também tem que desenvolver novas habilidades essenciais. E eu trouxe aqui 4 habilidades que vocês têm que desenvolver. Que serve não só para ser empresário, como serve para a vida de vocês também. Primeiro, vendas. Aprender a vender. Vender tem técnica. Tá? Tem gente que nasce com o dom para venda. Mas nada impede de vender. Eu não nasci com dom para venda, mas eu aprendi a vender. Tá? A gente aqui na odontologia tem a parte de vendas, principalmente, eu não sei como é que é aqui, mas lá em Florianópolis ainda tem um pouco disso. Tem um certo preconceito contra vender tratamentos, muito regado pelo CRO, pela questão do código de ética, que limita tudo não pode, tudo é pecado, né? Todo limitante. Mas dá para vender e dá para vender com ética. Inclusive, se você pensa que vender, na verdade, é esclarecer ao paciente das possibilidades que ele tem, não tem nada mais ético do que isso. Você está esclarecendo. Você está fazendo ele enxergar uma coisa que antes ele não enxergava. Por exemplo, para o paciente, para o leigo, qual é a cor de um dente? É branco. Todo branco. Mas se você chegar para esse paciente e mostrar para ele aqui, não, mas veja bem, mais em cima aqui da gengiva é um pouquinho mais amarelado. À medida que vai chegando para a ponta do dente, você vai vendo que ele vai ficando assim mais transparente. E na ponta do incisivo ele é mais opaco, assim, meio leitoso. Consegue enxergar? Ele vai conseguir enxergar. Porque você ensinou ele a ver. Então, na hora de estiver vendendo uma restauração de uma classe 4, e ele vier dizer que, mas tu falou que o teu é 500, ele fala, mas o fulano de tal, lá no outro dentista é 200, ou é 150? Ele faz isso aqui, ou fica branco? Eu faço assim, ó. E uma vez tu ensina ele a ver, ele não consegue mais não ver. Se você ensinar isso a ele a ver, ele pode sair dele, não, eu vou no outro. Ele vai no outro, o cara vai fazer branco, e aí ele vai voltar para casa, vai ver aquele branco opaco, vai ficar reluzindo na mente dele, na visão dele. E aí ele vai acabar voltando em ti para fazer aquilo. Então, não tem nada de antiético nisso. Tá? Você só está esclarecendo. Outra habilidade, negociação. Dentista não, empresário, ele está... Alô? Alô? O empresário está sempre negociando, o tempo inteiro. Por quê? Porque ele está no meio dos interesses. Ele tem o que a gente chama de stakeholders, que são as pessoas que participam do seu negócio. E as pessoas, os stakeholders, eles têm interesses antagônicos. Por exemplo, o paciente, ele quer receber tudo da clínica, o máximo possível,
e pagar o mínimo possível. O dentista da sua equipe, ele quer trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. O seu fornecedor, ele quer te vender o máximo possível e quer ganhar de você o máximo possível. E você quer ganhar o máximo possível do seu fornecedor e pagar para ele o mínimo possível. Então, olha quantos interesses antagônicos. Só tem como deixar um negócio bom para todo mundo se você souber negociar. E negociar, a negociação e vendas estão casadas um com o outro. Porque quando eu falo em vendas, não é só venda de tratamento. Você tem que às vezes vender uma ideia. O que eu estou aqui fazendo com vocês? Eu estou vendendo uma ideia para vocês. Tá? Como é que é o nome dessa palestra? Como transformar o consultório odontológico em uma empresa que fature 6 dígitos mensais. Tá ok, lotou. Se essa palestra se chamasse Gestão de Clínicas e Consultórios Odontológicos, vocês viriam? Já pensavam diferente. Esse título chama mais atenção. Ele não é um título mentiroso, eu provei que não é. Mas eu estou mostrando o benefício. A gestão é o meio para chegar ao resultado. Mas o que a pessoa quer é o resultado. Então, na hora de vender, é a mesma coisa. Tá? Outra habilidade que vocês vão ter que desenvolver. Liderança. Líder não é o que manda. Líder é o que inspira. Tá? Eu vejo aquele chefe do passado, ali que só dá ordem e tal, isso acabou, já era. Tá? As pessoas, mesmo que seja só você, sua secretária, ela vai te seguir somente se ela confiar nas suas decisões. No momento que ela perceber que você não está tomando as decisões certas, ela vai pular fora do barco. Vou perguntar aqui para a professora Juliana. Você não confia nas decisões do Mohamed? Não. Confia? Ela não ia dizer que não aqui, mas dá para ver pelos olhos dela que ela está falando a verdade. Porque ele passa confiança. Isso é um líder. Você sabe que ele vai tomar as decisões certas e que não vai fazer o negócio onde você está, onde você ganha o seu sustento a sua família, afundar. Na hora que você tiver com um dono de empresa que está vendo que ele está passando uma fase ruim, está tomando decisão errada e que o seu emprego vai estar ameaçado, você procura outro barco. Então, isso a sua equipe tem que sentir de você, mesmo que seja só você e seu secretário. Assim você lidera. De preferência, os seus funcionários, colaboradores, equipe, devem admirar você. Eles têm que ser que nem você. Eles devem querer ser que nem você. Aí fica mais fácil de vender uma ideia. Por exemplo, vender a ideia de que eles têm que seguir um padrão de atendimento para entregar a experiência única. A última habilidade, que não é a última, né, mas é das 4 que eu trouxe aqui, é o pensamento estratégico. Todo empresário precisa ter pensamento estratégico. O que é pensamento estratégico? É você pensar várias jogadas na frente. Sabe? É planejar. Por exemplo, se eu estiver pensando numa experiência única aqui, planejando, eu pensar assim, será que essa experiência única não é fácil de copiar? Eu posso fazer um sucesso, na hora que fizer um sucesso, chega um concorrente com mais dinheiro e copia a mesma experiência única e me tira fora do mercado? Vende mais barato e me tira fora do mercado? Pode acontecer. Isso é se antever. Se você não tiver isso, você está morto no mercado. Para tudo, para pensar a sua experiência única, para negociar com fornecedores, para negociar com seus dentistas, para negociar com o paciente, sempre pensando algumas jogadas na frente. Olha, vou dar outra dica. Não deixem os outros saberem o que você está pensando. Você fala só o que é necessário. Seus planos, aonde você quer chegar, não abre. As pessoas bem-sucedidas que eu conheço não abrem. Eles abrem só o que interessa. Tá? Isso é pensamento estratégico. Bom, olha pessoal, esse aqui é o dentista do passado.
chegando no fim da carreira, tá com dor nas costas, certeza. Tá lindo, mas tá com dor nas costas. Ele e a secretária dele lá, tá sentado no mocho, atendendo, ganhando. Tá? Agora, esse aqui é o dentista do futuro. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Alguém conhece? Esse é o Geninho Tomé. Que hoje que fechou o negócio por 3 bilhões e hoje está vendendo, está construindo prédio aqui em Camboriú. Começou na cadeira do mocho. Começou como dentista. Olha onde é que ele chegou. Mas Olha. tá com cara de infartado. Hã? Tá com cara de infartado. Tá vermelhão. É dermatológico, né? Não. Eu não vou negar para vocês que tudo dá estresse. Obviamente dá. Assim, ó, ainda bem que tu falou isso. Eu vou até puxar um gancho aqui. Isso não quer dizer que vocês têm que chegar aqui. Não é obrigação, nossa, eu tenho que chegar nesse nível. Cada um tem o seu valor. Para você chegar nesse nível, com certeza, eu não conheço a vida dele, mas com certeza ele ficou algumas noites sem dormir. Ele deve ter brigado com a mulher dele porque chegava tarde do trabalho. Não dá para sustentar um casamento assim, tá? Mas é uma escolha que ele fez. Era importante isso para ele. Se para você não é tão importante, se para você é mais importante ter um tempo com a sua família, você ter uma vida, poder se divertir, sair, ter o seu negócio, o empreendedorismo faz isso por você. Você pode montar o esquema do jeito que você quiser. É isso que o empreendedorismo dá, liberdade. E é isso que eu estava querendo dizer, que a carreira odontológica tradicional, sentado no mocho, não dá. Não dá porque o cara tem que sentar para trabalhar. É isso. O cara tem que sentar e trabalhar. Se ele parar de sentar, ele não ganha mais. E aí, se para de faturar, como é que paga as contas? Principalmente porque à medida que você vai ganhando mais, você vai aumentando seu padrão de vida, né? E aí você não quer descer mais. Então, cada vez que você aumenta seu padrão de vida, você vai ter que sentar no mocho cada vez mais para trabalhar mais. Tá? Escolham. Esse aqui é o ápice. Mas não, do piso até o ápice tem uma infinidade de opções. E aí, se conheçam. Se conheçam. E ó, quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que sofreu até chegar aqui no meio de 64 pessoas e dizer que não gostava de atender. Tá? Então, o dia que eu mais me senti livre na minha vida foi o dia que eu consegui encher meu peito e falar: eu não gosto de odontologia, eu não gosto de atender. Isso é libertador. Mas eu me mantive ligado à odontologia, estou aqui falando. Você só vai disparar na frente quando se conhecer. Se conheça. E aí você sabe os pontos que você quer para a sua vida. Aqui, ó, mais um exemplo aqui, ó. Eu não estava com as minhas clínicas, eu podia continuar no ritmo com as minhas clínicas e montar mais unidades e ir para o caminho de franquia, seja lá, montar um laboratório de prótese, como eu estava planejando, e por aí vai. Eu fiz uma escolha de vender. É uma escolha que eu fiz. Porque eu me conheci, não tem nada demais. Tá? Então se conheça. Eu queria... Ah, tá. Antes disso. Ó. Isso aqui, pessoal, é que eu sou bastante ativo nas minhas redes sociais em relação a esse assunto. Então eu posto todo dia. Todo dia eu posto alguma coisa. Então essa aqui são 4 videoaulas que eu tenho lá no meu canal do YouTube, que eu acho que ajuda, tá? A primeira, 10 dicas de vendas para fechar mais tratamento. A segunda, 10 dicas de negociação para dentistas. A terceira é falando sobre carreira na odontologia empresarial, como tu constrói uma carreira na empresarial na odontologia. E esse quarto é essa aula que eu passei aqui, tá? Os mesmos passos, tá? Aqui, ó, uma sugestão de livro para vocês. Alguém já leu esse livro? Sim. Sim. Esse livro é fantástico, tá? Fantástico. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Se você cumprir tudo o que ele fala nesse livro, você não precisa mais fazer curso de venda nenhum. Isso aqui é a Bíblia
Esse livro é antigo, mas extremamente atual. Volte e meia eu leio ele de novo. É difícil, eu não... Nossa, eu acho que eu boto, sei lá, uns 30% em prática do que estaria. É difícil botar tudo em prática. Mas esse é o caminho para você influenciar as pessoas e liderar. Persuadir, liderar, negociar, vender. É essa Bíblia. Nada mais do que isso. E aqui, pessoal. Ah, tá. Antes de eu passar a mensagem final. Essas aqui são as minhas redes sociais, tá? Quem tiver interessado em saber mais sobre esse assunto, eu posto todo dia, tá? Todo dia eu posto algum conteúdo novo, de diversas áreas da odontologia empresarial, de finanças, de marketing, de logística de atendimento, tudo, tá? Então, podem me seguir, quem quiser conferir. E quem quiser trocar uma ideia por e-mail, também pode mandar e-mail, tá? Se tiver alguma dúvida, eu respondo o que chega para mim. Aqui, pessoal, eu queria botar como mensagem final esse vídeo aqui do YouTube, tá? É 1 minuto. Alguém conhece esse cara aqui? Ah, tá. Peraí. Alguém conhece esse cara aqui? Sim, de água mineral. Olha só, esse vídeo aqui é antes dele ficar famoso, tá? Esse foi o vídeo que fez ele ficar famoso. É 1 minuto. Olha só o que esse cara vai falar. Tá baixo, né? Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Não faz já uma 10 reais emprestado. Vai para Central do Brasil amanhã, compra uma mala de água mineral, um saco de cheiro. Pega tudo e vai para Copacabana cedo. Chegando lá, você vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que eu vender tudo a 4 reais e vai tomar 2 águas. São 10 águas, vou vender a 4 reais, são 40 reais, investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra o isopor de 25 litros por 18 reais, sobram 22 reais. Tu vai para casa com essa grana, descansa no outro dia, vai por cento novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes 4 reais, você vender tudo, são 88 reais, com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em 2 dias não teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai ser novamente aí contigo. A vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso está no país, está dentro de você. Pega a visão. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, doutor Márcio. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dr. Marvel está junto com a equipe da especialização de odontologia empresarial aqui no Yoa Style, que é a nova novidade. Vocês já estão acompanhando os assuntos e as manchetes nas redes sociais. Ele faz parte da equipe e estará conosco, se Deus quiser, no ano que vem, implantando o assunto como matriz curricular no curso. É isso, doutor. Muito obrigado, parabéns pelo assunto. Foi um privilégio aprender com você. Eu queria bater uma foto com o pessoal. Posso? Não. Vocês podem? Podemos? Tem.